Existem forças que sustentam grandes estruturas e outras que sustentam vidas inteiras. E essas forças nascem aqui. A força que transforma começa quando você percebe que espera que alguém olhe para você e acredite. E muitas vezes, esse alguém precisa ser você. Eu diria para a mulher que começou lá atrás que ela não precisa entender de tudo e saber de todas as coisas. Que o que ela precisava, na verdade, era só coragem. Vai valer a pena. Trabalhe com excelência, não negocie os seus valores e foque no seu propósito. Confie em você. A sua competência você vai construir no dia a dia com dedicação, disciplina e principalmente coragem de aprender. Quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha muita ideia, nem muita expectativa de onde eu chegaria. Tive tantas dificuldades para estudar, dificuldades da família, né? Então, para mim foi tudo muito diferente, muito desafiador. Mas eu diria, seja persistente, seja corajosa, seja comprometida, que você vai conseguir. É muito mais forte do que ela imagina e que os desafios vieram para provar que ela é capaz. Ocupe seu lugar, a sua voz importa. E lá na frente você vai se orgulhar do que você se transformou. Mulher, vai em frente, não tenha medo de sonhar. Você passará por momentos bem difíceis, mas isso vai valer a pena no final. Eu diria que eu não preciso pedir desculpas para ocupar o meu espaço. Que com paciência e persistência eu posso chegar em lugares que eu ainda não cheguei. Não se compare com ninguém. Cada um tem seu caminho. O sucesso não tem um perfil ou um rosto específico. Ele vem para aquelas pessoas que se dedicam sempre e colocam muito carinho e amor naquilo que fazem todos os dias. Que eu não precisava provar o meu valor o tempo todo e acreditar mais em mim. Eu diria que eu teria que estudar. Porque você estudando, você tem muitas oportunidades, muitos leques para você crescer. Chutar aí o pau da barraca, pode ser assim. Força, garra, nunca subestime o poder da sua palavra, da sua competência. E uma mulher que confia em si mesma, ela consegue mudar a sua história e de muitas outras ao seu redor. Confia, guria. Tu é mais forte do que tu imagina. E não te encolhe para caber em lugar nenhum. Eu diria, você é capaz, você pode fazer o que você quiser, desde que você se dedique, se esforce. E nenhuma conquista existe sem sacrifício. Eu diria, continue curiosa, muito focada, que esses serão os seus motores para o seu aprendizado, do seu propósito. Eu diria para ela ser confiante, aproveitar mais a autenticidade dela, confiar no taco dela e seguir firme sem medo do futuro, sem medo de julgamentos, pensamentos alheios e seguir firme na autenticidade dela. Eu diria, seja forte e corajosa, confie no seu potencial mesmo quando a sua voz tremer e não se compare tanto porque o nosso tempo é único. Para que ela tenha mais paciência, que ela confie nas suas habilidades, que ela não se cobre tanto por perfeição e que ela valorize os pequenos passos. Eu diria para ser mais ousada, né, continuar firme, que a gente sabe que não é fácil dar um passo, né, na nossa carreira, ser resiliente, né, e não escutar os outros, escutar a si mesmo, porque a gente sabe o que a gente passa e a nossa carreira é a gente que transforma e a gente que conquista. Diria, você vai passar por várias coisas, vai ter medo, você vai chorar muito, vai ter vários obstáculos. Não desista, porque você vai conseguir. Para a mulher que eu era no início da carreira, eu diria, continua. Mesmo com medo, continua. Você ainda não enxerga, mas está construindo exatamente o lugar que queria estar. Eu diria, assim como Jesus, quando fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná,
Ele pediu que os serventes enchessem as talhas de água, que eles fizessem a parte deles para que Jesus pudesse operar o milagre. A mesma coisa você, faça a sua parte, estude, acredite no seu potencial, acredite em Deus, esteja com pessoas que vão agregar conhecimento, que vão te elevar para o próximo nível. Não tenha medo dos obstáculos, das dificuldades. Procure sempre a resiliência. Confie, porque vai acontecer. Que não tenha pressa, que o que é seu está sendo construído enquanto você trabalha. Vai com fé, determinação e propósito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que é predestinado para você vai chegar. Se eu confiasse mais em mim, acho que eu não mudaria nada do que eu fiz até agora. Mas, sinceramente, eu me jogaria de cabeça em alguns planos e alguns sonhos que ainda estão no papel. Estaria vivendo tudo aquilo que eu sei que eu sou capaz de construir. Eu lembraria que força, coragem e fé podem caminhar juntas. E que a mulher que Deus me chamou para ser não precisa provar nada para ninguém, apenas obedecer e avançar. Eu daria ao meu filho um irmão, porque assim, confiando mais em mim, eu ia entender que eu daria conta de cuidar da minha casa, de cuidar da minha vida profissional, de ter tempo de qualidade, de proporcionar momentos felizes para a minha família, entendendo que o meu propósito, acima de tudo, é ser feliz todos os dias e proporcionar essa mesma felicidade a todos aqueles que Deus me confia. Teria menos medo, ousaria mais, seria mais focada na minha vida pessoal. Não me importaria tanto com a opinião dos outros, né? Focaria mais em mim, via mais a minha carreira, olhar mais para o meu potencial e acreditar mais em mim, porque a gente consegue dar essa dica para os outros, mas quando é a gente tem medo. Então acreditaria mais em mim e ia sem medo. Em primeiro lugar, eu delegaria mais, né? Para que eu tivesse um foco mais estratégico, não executasse, parasse um pouco de executar tanto, querendo perfeição. E se eu confiasse um pouco mais em mim, eu teria entendido que, na verdade, eu não estava pedindo oportunidades, e sim eu estava me preparando para elas. Me arriscaria mais por coisas que, por receio, eu acabei não fazendo ou não começando, mesmo sabendo que eu sou totalmente capaz. E é isso. Não espere estar totalmente pronta. Prepare-se, estude, haja com ética, que você vai chegar lá. Eu me posicionaria mais, aprenderia a falar não, sem me importar com a opinião alheia, faria o que eu tenho vontade e me colocaria em primeiro lugar. Se eu confiasse mais em mim, eu teria me posicionado com muito mais segurança, assumido maiores desafios, mas eu aprendi que a confiança, ela se constrói na prática. E hoje eu não espero, eu entrego resultados. Eu teria entendido que eu não preciso ser extraordinária todos os dias, que eu preciso sim ser consistente com os meus princípios e com o meu propósito. Eu acho que eu tiraria mais planos do papel, sem postergar mais, sem esperar o momento exato e só ir para frente. Bom, eu confio muito em mim, mas eu arriscaria muito mais, porque a gente não pode esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito é agora, a vida é agora. Honestamente, eu pularia de asa delta, que eu tenho medo, mas é uma coisa que eu tenho vontade, e eu pilotaria moto. Eu acho que do resto eu sigo um lema, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Então, mas esses dois desafios eu ainda não superei. Daria menos importância às opiniões alheias. Eu teria me permitido sonhar maior antes. Mas nunca é tarde, né? A gente aprende, cresce e faz acontecer. Sem dúvida eu me arriscaria mais. Não criaria nenhum obstáculo ou barreira pelo simples medo de errar. Olha, eu seria menos crítica comigo mesmo, eu teria menos medo e estudaria.
eu teria arriscado antes e entenderia que a autoconfiança não nasce de certeza, mas da decisão de continuar mesmo com medo. Eu certamente tomaria decisões mais ousadas e essas decisões poderiam me levar muito mais além. Eu teria tido mais coragem para poder me posicionar e priorizar antes. Se eu confiasse mais em mim, eu teria tido mais oportunidades e agarrado com mais confiança tudo que chegou até mim, na minha carreira. E aí eu teria me transformado numa mulher de aço muito antes. Quando uma mulher se fortalece, muitas outras encontram força também. O poder feminino transforma. Feliz Dia da Mulher!